Salve, salve, torcedor tricolor, sejam bem-vindos ao nosso canal. Ontem foi definido São Paulo e LDU nas quartas de finais. O LDU venceu o Botafogo e vai encarar o São Paulo pelas quartas de finais. Antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal e também deixe seu like. Auto-engano, o São Paulo vai encarar a LDU nas quartas de final depois de passar nos pênaltis. E tem questões fora de campo também, entrevista do presidente, questões racha interna. Falou o presidente? Falou, quer dizer, falou não, deu Era entrevista. uma brincadeira dentro do grupo? Não, sobre isso não falou. O que bom. era melhor pro São Paulo, Arnaldo, a LDU ou o Botafogo? Bom, eu devo satisfações ao Danilo Lavieri e ao grupo de palmeirenses da Milícia Verde. Por quê? Porque, né, mas eu vou me explicar. Eu acho que eu cheguei logo depois de São Paulo e Nacional, já com essa pergunta feita pelo Danilo. E para mim era sempre o dilema entre o adversário do gramado sintético e o adversário da altitude, que são duas condições que mudam o andamento normal de uma partida de futebol, né? São dois fatores que interferem no jogo, né? Tanto o gramado sintético quanto a altitude. O que é pior? Na quarta-feira, eu dizia que o gramado sintético era mais desagradável do que a altitude de Quito. E depois fiquei pensando e ouvindo muita gente, Rodrigo Matos, todo mundo, sobre as perspectivas do Botafogo e sobre as perspectivas da LDU, porque o confronto São Paulo e LDU seria também São Paulo e Botafogo daqui a um mês. O que poderia acontecer com Botafogo e LDU em um mês? Com o São Paulo a gente vai explicar o que vai acontecer em um mês, daqui a pouquinho. O Botafogo não seria, por tudo que foi falado aí, muito bem falado por todos eles, o Botafogo do ano passado, que o Textor ia contratar o Almada e sei lá quem, outro Luiz Henrique para ser campeão da Libertadores. A possibilidade do Botafogo definhar é muito maior do que do Botafogo crescer. E a LDU vem de uma estabilidade grande, né? E ontem, vendo o jogo, eu lembrei de todas as vezes que o São Paulo jogou em Quito, pelaquele primeiro tempo, e nem o segundo tempo, quando a altitude bate mais forte. E é muito difícil, né, jogar em Quito. E contra um time muito forte fisicamente. E, curiosamente, mas o Botafogo estava mais fresco na memória do São Paulino para a vingança da Libertadores ano passado. Botafogo eliminou o São Paulo ano passado da Libertadores. LDU eliminou o São Paulo no ano retrasado da Sul-Americana, né? Com o Zubeldia batendo o Dorival também nos pênaltis. Com o São Paulo ainda tinha o Rames Rodrigues, que perdeu a cobrança. Enfim, eu acho que no final das contas acabou sendo pior para o São Paulo a LDU do que o Botafogo. Com a perspectiva do Botafogo definhar nesses próximos dias. Ainda tem essa eliminatória do Vasco, vamos ver como vai acontecer, já na quarta-feira. E a LDU não vai definhar. A LDU vai ser essa aí que a gente viu, com o zagueiro expulso e muito forte em casa, né? O São Paulo em um mês pode melhorar, deve melhorar, né? 2 reforços nos buracos que eram latentes no elenco, né? Não tinha zagueiro, não tinha lateral. E a recuperação de alguns jogadores importantes, né? Como o Lucas, como o Arboleda, né? Como o Wendel, que pode ser uma opção. O São Paulo, possivelmente, com 2 frentes só, porque era um clube que tentava e tenta, sem grande investimento, jogar 3 campeonatos, e é impossível, né? Desse jeito. O São Paulo está agora junto com os outros brasileiros, Flamengo e Palmeiras, nesse negócio aí. E só está nesse negócio aí porque o São Paulo vive esse negócio aí. Né? O São Paulo está 17 partidas invictas nesse negócio aí, que se chama Copa Libertadores. Com esse timinho, entre aspas, que o São Paulo tem. É um time limitado, mas é um time que briga, é um time que luta, é um time que dificilmente se entrega, sobretudo nesse torneio. Arnaldo. Aquela coisa o Palmeiras não jogou a Vera contra o Universidade. O São Paulo na Libertadores ele se mata. Arnaldo. Quanto mais fraco,
Fala, mais ele se mata. Mas aí, Juca, o São Paulo tem um adversário interno que surgiu, que está ganhando corpo, né? É essa a situação. O que pode acontecer no São Paulo em um mês? Só que agora o adversário interno são os cartolas do Morumbi. E eu vejo o Morumbi contra a Barra Funda desde que eu cobri o São Paulo na época do Tele Santana. O Morumbi queria demitir o Tele Santana, né? O Tele Santana chegou a fazer um plebiscito, tentar fazer um plebiscito com os jogadores para garantir que os jogadores queriam a permanência dele e que ele não ia se deixar influenciar pelo Morumbi. E está acontecendo a mesma coisa. Só que agora, com print vazado, com o Casares, as digitais estão muito claras. O Morumbi está torcendo contra o time, né? E isso existe no futebol. O Juca sabe como é que acontece. Mirando a sucessão presidencial. O Morumbi está torcendo contra a Barra Funda. Acho que o Morumbi ficou triste com a vaga? O Morumbi ficou triste com a vaga? Ficou triste. Muita gente ficou. Não, triste não é possível. Quando o Morumbi está torcendo contra a Barra Funda, significa que o Morumbi está torcendo contra o time de futebol. Se o Morumbi tivesse ficado feliz com a vaga, tinha feito uma homenagem ao Cardona. É verdade. Não, torcendo contra é uma força de expressão. Ninguém ficou triste com a vaga, vai. Não, é porque para o Morumbi é mais importante fechar no azul do que o São Paulo ser campeão da Libertadores. Isso já foi declarado, certo? E se o eventual candidato, um dos candidatos, é o diretor de futebol, e para o diretor de futebol não ter sucesso, melhor o time se ferrar, é isso que os caras pensam no final, velho. E a sabotagem do Morumbi à Barra Funda se tornou pública. E agora o Casares não sabe o que fazer, né? Aliás, o Casares marcou show para semifinais da Libertadores. Se o São Paulo passar da LDU, ele vai ter que fazer alguma coisa, né? Joga as duas no Allianz. Pro São Paulo jogar nesse local aí, onde é difícil ganhar do São Paulo. É difícil ganhar do São Paulo, né? E aí você tem que ter responsabilidade financeira. Demorou para o Casares fazer esse plano. O São Paulo não poderia coringar jamais. Demorou, mas você tem que jogar limpo com o seu torcedor. E o que o São Paulo do Morumbi está fazendo é jogar sujo com o seu torcedor. Paulo, existe chance de Carlos Belmonte ser demitido do cargo de diretor de futebol no São Paulo? A possibilidade existe, basta que o presidente Júlio Casares queira levar a história adiante. Também posso contar que o presidente do Tricolor e o diretor de futebol estão mais distantes do que nunca. Não consigo dizer que há um racha, que eles não se falam, que há uma briga enorme, mas existe uma pressão grande dentro do Morumbi, onde o Júlio Casares dá expediente contra o departamento de futebol do São Paulo na Barra Funda, que é comandado pelo Carlos Belmonte. Tudo por causa dos gastos excessivos e da falta de resultados. A avaliação dentro do Morumbi é de que o São Paulo do Belmonte gasta demais e oferece e entrega muito poucos resultados. Vale a lembrança de que no primeiro semestre o São Paulo gastou 43 milhões a mais do que estava orçado para a previsão desses 6 primeiros meses do ano. O departamento de futebol do São Paulo se defende afirmando que não gastou com a contratação de nenhum atleta e assegurou cerca de 200 milhões de reais em vendas de jogadores nesse período do ano. Mas é importante lembrar que mesmo sem gastar com contratações, o São Paulo, por exemplo, trouxe o lateral Wendel do Porto, pagando R$1 milhão por mês em salários. Luiz Gustavo teve seu vínculo renovado para ganhar na casa dos 700 mil mensais e por conta de uma infelicidade, ele teve um problema de saúde e já não joga há bastante tempo. Para responder a pergunta sobre a possível demissão de Belmonte, não acredito nessa possibilidade. Acho que o Júlio respeita a figura do Belmonte, alguém que garantiu muitos votos para ele na eleição para presidente. O Belmonte é um real candidato, ou pelo menos seria o natural candidato à sucessão do Júlio Casares em dezembro do ano que vem. E essa talvez seja a única possibilidade de o Belmonte acabar demitido se houver um estremecimento muito grande entre o Júlio e o Belmonte a partir do momento em que o Júlio indicar um outro candidato que não o atual diretor de futebol. Na teoria, o Belmonte seria esse homem a ser lançado. Se ele perceber que o Casares não vai apoiá-lo, aí sim pode ser que esse racha se torne tão grande que determine a saída do Belmonte. Mas eu acho mais fácil o Belmonte pedir para deixar o São Paulo do que o Júlio Casares demiti-lo. A tendência é que a pasta continue sendo comandada pelo dirigente. Isso, torcedor.
LDU e São Paulo nas quartas de finais. Pode cravar depois, me cobrar aqui. Vai ser a semifinal, vai ser Palmeiras e São Paulo. Beleza? Depois pode me cobrar aqui. Palmeiras e São Paulo na semifinal. São Paulo é favorito contra o LDU, é fato que vai ganhar. São Paulo tá bem no campeonato. E é isso. Até a próxima. Se inscreva no canal e também deixe seu like.